Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente e dessa vez, nesse sábado, nós trouxemos aqui um tema, um bate-papo aí para conversar com vocês, que veio de algumas colocações, né, de umas trocas de ideias, algumas conversas que eu tive com vários alunos ou interessados até em serem alunos nossos. E principalmente o pessoal jovem, não só o pessoal jovem, mas dos pontos que a gente vai conversar, a maioria dos que trocaram esse tipo de ideia comigo foi um pessoal mais jovem, mas a gente encontrou alguns profissionais e tal, que estão num momento de transição de carreira ou em busca de novas oportunidades, que levantaram algumas questões interessantes também. Então a gente resolveu trazer aqui para conversar hoje com vocês 7 pontos que chegaram a mim, né, em várias situações diferentes, mas eu acabei dando uma olhada e separando todos esses pontos para a gente dar uma conversada aqui, tá? E aí, seguindo o que a gente já começou no sábado passado, que ficou muito bacana, no final eu vou passar um link do Zoom para a gente ter uma sala virtual, né, uma sala para a gente poder conversar também de uma forma melhor do que se consegue conversar aqui pelo YouTube, tá certo? E no último sábado foi muito bacana, o pessoal que a gente conversou no sábado passado, para quem não sabe, sobre a questão de abrir empresa, né? Quem está pensando em abrir empresa, né? E aí quem entrou na sala virtual falou um pouquinho sobre a sua realidade, né, os seus pensamentos, a gente interagiu, trocou ideias. Isso foi muito mais rico do que simplesmente as perguntas lançadas nos comentários. Claro que você pode lançar aí também. E a gente combina assim, eu dou uma olhada lá na sala virtual, a gente olha quais foram as perguntas e vai respondendo lá também, né? Então isso é muito bacana porque gera uma interação muito forte, né? Uma interação bem assim personalizada mesmo para quem entra na sala virtual ao final desse nosso encontro aqui, tá joia? Então fica aí esse convite, se você eventualmente está vendo isso em outros dias, né? Depois do que ficou gravado, bota aí tua pergunta e a gente tenta contribuir também com você, né, que infelizmente não participou por algum motivo desse encontro mais pessoal, né, mais personalizado. Então, vamos combinar assim. A gente vai conversar aqui sobre esses 7 temas e eu lanço para vocês aí o link da sala virtual. A gente se encontra na sala virtual e dá continuidade lá de uma maneira muito melhor, muito mais próxima, né, digamos assim. E aí, vamos lá. Comenta aí também quais são outras dificuldades que você tem sentido para atuar como um profissional na área de construção, para atuar como um gerente de projetos, gerente de obra, né? Gerente de sala técnica e assim por diante, tá certo? Algumas questões que surgiram e que foram levantadas, eu já elenquei, foi o seguinte, por exemplo, falta de experiência. Você já sentiu essa dificuldade? Falta de experiência, né? Bem, aí isso, falta de experiência, não quer dizer necessariamente que é só para os mais jovens. Existe uma questão de falta de experiência em função, né, de uma fase da carreira que eu estou. Por exemplo, de repente eu estou sendo convidado para assumir a diretoria de uma empresa. Eu, de repente, já coordeno obras em uma empresa de determinado porte. Eu sou gerente de sala técnica, ou sou engenheiro de obra. E aí, uma empresa do mesmo porte, maior ou menor, por exemplo, convidou para que eu seja diretor técnico, né? Diretor de obras, assumir a função de diretor de obras numa outra empresa, numa outra construtora, né? Um diretor, por exemplo, num grupo empresarial que tem muitos ativos imobiliários, como por exemplo uma rede de hotéis, uma rede de farmácias, você ser o gerente das edificações, né, desse patrimônio, né, esse patrimônio de edificações desse grupo empresarial. Ou seja, é uma mudança de carreira que é para algo que eu não estou acostumado, consequentemente que eu não tenho experiência. Mas é claro que isso, obviamente, pesa mais, digamos assim, é mais intenso para os jovens que estão saindo da faculdade, estão indo para o seu primeiro trabalho, né? Falta experiência. Então você tem essas possibilidades. Por exemplo, possibilidade 1, eu sou um estudante, ou de um curso técnico, um curso tecnólogo, um curso de graduação, ou mesmo de pós-graduação, com pouco tempo de carreira. E aí, eu estou sentindo essa percepção da falta de experiência, tá certo?
Bem, o que é que eu recomendaria para você, né? Como diz o outro, fica a dica, né? O que é que eu tento contribuir com você com relação a isso? Veja, se você é estudante, né, de curso técnico, tecnólogo, graduação, pós-graduação, veja com a sua coordenação, com os professores e ex-professores, a possibilidade de você desenvolver um trabalho técnico nas empresas que ele tem acesso. Então, é muito provável que o seu coordenador, seus professores, ou alguns deles, trabalhem numa empresa, sejam donos de empresa, tenham suas empresas de prestação de serviço e tal. E de repente, veja só, você pode sentar e conversar com eles um pouquinho, professor, eu estou querendo fazer o seguinte, eu gostei muito desse assunto, por exemplo, planejamento de obra, controle de obra, análise de desempenho de obra e tal, né? Orçamento, análise de custo, análise de produtividade, né? Controle de qualidade, assim por diante, o tema que você acha interessante. E eu gostaria de desenvolver um trabalho técnico, prático, em uma empresa. Você não tem uma empresa aí que você tenha contato, que eu possa, de repente, interagir, desenvolver isso, né? Não necessariamente precisa me pagar, eu quero desenvolver um trabalho, obviamente, assim, a princípio que não fosse de 6 meses, mas um trabalho aí de 3, 4 meses, que fosse interessante para a empresa, né? Que de repente pode me ajudar no meu trabalho de conclusão de curso, ou é, ou é nessa linha de pesquisa, ou é nessa linha de trabalho, ou nesse conteúdo que você ministra as aulas, né? Imagina, vou pegar eu, né? Eu, professor, disciplinas normalmente de orçamento, planejamento e controle de obras. Aí chegou um aluno para conversar comigo sobre isso. Eu disse, beleza, eu vou conversar com algum cliente, ex-cliente, amigo, né? Que tenha construtor e tal, e de repente a gente viabilizar a tua participação para você fazer um trabalho. Eu posso ficar orientando, é importante que você levante essa questão dele meio que ser um orientador e procure deixá-lo tranquilo para que não tome tempo demais dele. Obviamente você sentindo no momento dessa interação, entendeu? Então, problema número 1, dificuldade número 1, falta de experiência. Situação A, você é estudante, converse com seus professores e ex-professores para tentar abrir um leque para você participar lá, né? De repente você consegue uma ajuda de custo, ou até mesmo um trabalho remunerado, você se propondo a isso, às vezes aparecem oportunidades. Mas a ideia é você criar uma rotina através desse canal e com um foco de trabalho, lógico, né? Uma rotina com foco de trabalho, e de repente aí você está regularmente na sala técnica ou nas obras dessa empresa, levantando dados, vendo que você estudou, trocando ideias com esse professor, falando com os profissionais que estão na empresa, etc., né? E construindo um trabalho com o melhor conteúdo possível, né? Um bom planejamento. Imagina, vou dar um exemplo prático. De repente lá na construtora a gente tem cronogramas feitos no Excel. Foram feitos quando ganhou a obra, quando apresentou esse cronograma para um banco, para a prefeitura, para quem quer que seja. E aí, de repente, você pega isso e começa a detalhar esse planejamento, fazer análise de produtividade segundo esse planejamento, comparando as composições, os ritmos de produção das composições com as quantidades de trabalho que estão identificadas, ou você pega os próximos serviços dos próximos 4, 5 meses, faz você mesmo um levantamento de quantidades e refina esse planejamento, no Excel mesmo, ou no Project, se for o caso, entendeu? Então, tudo isso vai criar uma percepção das pessoas para com você e você pegando a experiência, né? E criando uma referência. Você passa a situação A, né? Situação A, estudantes. Situação B, um profissional formado, mas que não está atualmente trabalhando e que também não está estudando, né? Não está em um curso, seja um curso de pós, um curso de curta duração, um curso online, como os nossos que a gente tem. Imagina que você não está estudando. O que você vai fazer? Parecido. Volta a contatar teus ex-professores, ex-colegas de faculdade, né? Agora sim, dá uma analisada em vários cursos que tem por aí, e se for mais prático para você, curso online, mas que esse curso seja muito focado, muito mão na massa, muito prático. Então, por exemplo, não é um curso teórico de orçamento, é um curso prático de orçamento, que você veja quantitativo, né? Que você veja análise de composições, que você veja fechamento de preço. Não é um curso teórico de planejamento, é um curso prático de planejamento. Seja botando mão na massa com um caso real, ou mais de um, e você planejando no Excel, criando gráficos, ou planejando no Project, fazendo análise, tá certo? Por quê? Porque aí você vai usar esse mesmo mote,
né, o mesmo mote que eu usei para quem está estudando uma graduação, num curso técnico, tecnólogo ou pós-graduação, porque você vai falar com seus ex-colegas, ex-professores e tentar encontrar espaço. Já que está sem trabalho, tenta inclusive, como você já tem alguma experiência, né, profissional, tenta inclusive conseguir 2 ou 3 possibilidades de empresas diferentes. Para você desenvolver, eu vou dar um exemplo aqui do orçamento, um estudo de custos, ou de planejamento, realinhar, refinar o planejamento da empresa, ou analisar o andamento do cronograma. E aí tenta pegar 2 ou 3 diferentes. Por quê? Porque você vai ver situações diferentes, você vai ter uma rotina, de repente segunda e quarta você está numa, terça e quinta noutra, sexta-feira em outra, ou de 15 dias, dependendo do ritmo das obras, e aí você vai aumentando os seus contatos e dentro do ambiente, né? Isso cria outra situação, né? Não só de visibilidade nessas empresas, mas para você poder apresentar trabalhos depois, a gente vai até discutir um pouquinho com isso, que é uma outra dificuldade de como ser conhecido ou ser reconhecido. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas essa atitude vai te subsidiar e vai te dar material para você se tornar conhecido, tá certo? E por fim também a gente tem aquele profissional formado, né, já formado e com emprego, mas que está no momento pensando em transitar de uma área para outra, né? De repente você está no canteiro de obras, quer ir para o setor técnico, está no setor técnico, quer ir para o canteiro de obras, ou acha que é interessante ir para a área de suprimento, área de qualidade, para a área do financeiro, etc, né? Agora, como é que você vai pegar experiência nessas outras áreas? Por exemplo, o que é que você faz? Dá uma conversada com os seus superiores, aí, os seus gestores na empresa que você está trabalhando, e você vai fazer o seguinte: procura ver qual é esse setor, é os suprimentos, eu estou no setor técnico, é obra. Conversa com ele e mostra como é interessante e é bom para o trabalho que você está fazendo, e é bom para a empresa, se você puder pegar um dia por quinzena, uma manhã por quinzena e ir à obra. Então, regularmente, de 15 dias ou uma manhã por semana, você está lá na obra vendo as coisas que estão acontecendo, até para comparar, né, e refinar o que você está fazendo na sala técnica, e vice-versa. Você também pode combinar, ter um período, de repente você vai para a sala técnica, talvez uma sexta tarde, né, se você é de obra, de repente sextas à tarde são interessantes para você ir para a sala técnica. Se você é de sala técnica, talvez segundas de manhã seja interessante para você ir às obras, para dar uma olhada na partida da semana na obra, como é que não é, né? O que é que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, esse foi uma sugestão que a gente deu para uma aluna que a gente tem no Texas, né? Essa aluna, ela está numa grande construtora de lá, conseguiu. E o que foi que ela fez? Ela começou a pegar o planejamento e passar para o MS Project detalhando, começou a se destacar na empresa, e o passo seguinte que a gente orientou foi ela começar a fazer visitas na obra, para assimilar e pegar mais experiências com relação ao dia a dia, né, e o que acontece realmente dentro da obra. Então, assim, dificuldade, barreira, né, a vitória número 1 que de repente você precisa alcançar, ganhar experiência. Então, se te falta experiência, vê qual dessas 3 situações você está e tenta alinhar, tá, aquilo que eu te sugeri e ver como você organiza isso. Desafio número 2, né, ou dificuldade número 2, não dominar técnicas como o caminho crítico, né? Não dominar técnicas como a linha de balanço. Então, para isso, o que é que você precisa fazer? Meio que disciplina e vontade. Você vai fazer o seguinte: aproveita cursos práticos e focados no tema, porque geralmente um curso prático focado em caminho crítico, ele deve ter online, né? A gente tem, eu vou deixar inclusive gratuito, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente vai postar aí, aliás, acho que já postou, acho que os meninos até já postaram, depois eu confiro, tá? Mas vamos deixar um link para uma playlist que a gente tem, que são vídeos dando aula de sobre caminho crítico, muito bacana, muito focado, usando o MS Project, inclusive abordando algumas questões que você às vezes nem encontra em livros, ou é muito difícil encontrar. E pô, tá aí de graça para ti, então não tem por que não começar a absorver esse conteúdo. Linha de balanço, né? Linha de balanço, aí você pode pegar cursos mais focados, que normalmente também tem um retorno do conhecimento comparado com o investimento que você faz, é baixíssimo, né? Aí também vou deixar um link de um curso sobre linha de balanço, um curso introdutório muito bacana, de baixíssimo custo, que aí, assim, não tem como você não fazer esse curso. Mas se você ainda não domina caminho crítico, eu sugiro, primeiro,
Aproveita esse conteúdo gratuito que a gente está disponibilizando para você. Depois você vai para o lance da linha de balanço para você entender mais e tal, etc. Inclusive nesse curso da linha de balanço de baixíssimo investimento, a gente está utilizando um exemplo real, né? Pegou um exemplo real e fez as análises de linha de balanço para entender todo o conceito em cima dele. Então você precisa absorver esses conhecimentos, né? Digamos assim, é a primeira passada para dominar as técnicas. Qual é a segunda passada? A segunda passada é que você tem que aplicar em casos reais, né? Não só absorver esses conhecimentos, esses conteúdos que existem aí, eu já estou dando algumas, a gente está disponibilizando já alguns caminhos aí para você, mas você precisa aplicar. Então, olha o que a gente conversou sobre a dica anterior e aí tenta fazer análise sobre caminho crítico nas obras que você conseguir entrar, por qualquer que seja das estratégias que eu comentei antes, tá certo? De linha de balanço também, aplica a linha de balanço na prática, aí mostra para as pessoas, discute com elas, conversa, tira dúvidas, né, sobre se aquele índice faz sentido ou não faz para aquela obra. Aí as pessoas vão começar a ver, rapaz, olha aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que cedo ou tarde, alguém vai estar conversando sobre o assunto e vão dizer, rapaz, eu conheço fulano, conheço a fulana, né, ela sabe fazer isso, ela fez isso lá na obra, ela fez um trabalho lá, ou ele fez isso, e as coisas vão se ramificando, entendeu? Então, se você não domina técnicas como caminho crítico, linha de balanço, não domina bem técnicas de curva S, que o pessoal, os que sabem às vezes só falam, sabe fazer o desenho, mas não sabe analisar, técnicas como valor agregado, vai por aí. Pega conteúdos, tem conteúdos que dá para ser grátis, como esse que a gente está colocando, ou de baixíssimo investimento, como esse que a gente está colocando também, e pega, une isso à estratégia anterior e vai ganhando corpo no mercado. Terceiro desafio que eu quero trazer aqui para vocês, que foi o que o pessoal levantou. Não domina o software de planejamento. Aí eu vou ser muito franco. O software mais conhecido e mais usado no mundo todo, e que tem inclusive muito vídeo na internet para você ver, e se você for pegar curso focado, você vai ter também excelente relação investimento e retorno, dominando o MS Project, né? Você sabendo trabalhar com o MS Project. Então, no material que a gente já comentou que está linkando, já tem algumas coisas de MS Project. E eu não sei se você sabe, me permita comentar, modéstia à parte, eu considero que nós temos o melhor curso de MS Project focado em planejamento e controle de obras, que é o Master, né, o Master em Planejamento e Controle. A aluna que eu falei que está no Texas, né, ela é aluna da gente e lá está aplicando isso. Nós temos aluno, por exemplo, na Austrália, que está aplicando isso numa obra que ele está até para se mostrar no mercado. Ele está seguindo orientações parecidas com essas que eu estou te colocando. Ele está seguindo essas orientações para ser visto lá no mercado australiano, né? Nós temos assim um plano que está montado sobre isso. Mais tarde eu falo sobre essa questão do plano para você se posicionar na carreira e se destacar na carreira. Mas assim, eu realmente recomendo que você primeiro se concentre no MS Project. Alex, existem sistemas de orçamento. Escolha um e, se possível, comece a aprender também, se você vai entrar nessa área de orçamento. E aí existem vários ERPs, né? Sistemas de gestão para as construtoras, que aos poucos você vai, à medida da empresa que você for chegando, você vai indo lá, conhecendo mais, como por exemplo um Cienge, que mais? Cienge, o sistema da Constrói, né? E por aí vai, tá certo? Ok, bem, então, como dominar o software planejamento, né? De repente você não domina, vai atrás, existem conteúdos aqui no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo, com exemplos baseados em obras, existe toda uma playlist, se você for olhar aí, dicas do MS Project, tem umas 60 dicas, que só isso vale como se fosse um curso grátis para você. E se você quiser, aliás, você precisa dominar realmente, né? Focado no planejamento de obra. Mas quando você se sentir pronto, nós temos o Master, como eu falei, e até aproveitando, né, nós estamos nos aproximando de novembro, nós já estamos deixando aqui para você também um link de um grupo de WhatsApp que você pode entrar, um grupo especial, onde a gente vai apresentar conteúdos e vai trazer para você informações sobre uma campanha que nós vamos fazer em novembro, mas é só para quem está nesse grupo de WhatsApp, com um preço especial, um investimento especial que vai fazer com que o seu retorno seja maior ainda, né? Você tem um retorno maior em participar do Master em Planejamento e Controle de Obras, tá? Então vai estar o link aqui também, eu vou pedir para o pessoal colocar aí, né?
pessoal já deve ter botado, depois eu dou uma olhadinha. Então, você precisa, se você, Alex, eu sou de obra, eu preciso dominar demais o projeto? Não, você precisa conhecer bem. Você precisa entender bem do planejamento e análise de resultados, né? Para tomar decisão, análise de desempenho. Então, para você que está em obra ou que quer atuar em obra, o Master é fundamental. Alex, eu sou de setor técnico. Aí que é mesmo. Aí é muito mais, porque você vai ter que pegar desde o planejamento, né? O pessoal de obra vai ter que pegar e dominar a parte de controle e análise de desempenho. Você que está no setor técnico vai ter que dominar o planejamento, controle e análise de desempenho. Então, se você não domina o software planejamento, eu recomendo o Project para começar, que vai abrir muitas portas, inclusive internacionais, como eu falei, o caso, né, da Caroline do Texas e do Henrique, que está na Austrália. E vamos para a quarta dificuldade, que é a falta de conhecimentos para controlar a execução do cronograma, né? Aí, é claro que o ideal é vivenciar na prática. Por isso que eu falei aquela primeira parte, você mesmo que ainda não tem experiência ou que não tem uma empresa onde você trabalhe, você consiga furar para pegar essa vivência prática. Tem que ter, né? Se você está sem estágio ou sem emprego, fica a dica depois, assiste de novo esse vídeo se quiser, toma nota lá no caderninho e começa a pensar na tua estratégia de como montar esse plano, né? Precisa botar a cabeça para funcionar, né? Bota a cabeça para funcionar, para pensar no plano, lembrar dos conhecidos, dos contatos, dos ex-professores, etc, né? Se você ainda é estudante, você precisa aproveitar isso a seu favor, tá? Por quê? Porque os professores, eles vão tender a querer lhe ajudar. Alex, eu tenho 10 professores, 5, 6, nem prestar atenção. Meu amigo, mas os 4, os 5, os 3, os 2, que se prontificaram a lhe ajudar, vale muito. Aproveita. Pede para desenvolver um trabalho com a orientação dele, como eu falei, na empresa que ele tem contato ou que ele trabalha, né? Se ele não tiver essa empresa, linka dos dois lados, fala com amigos seus que já estão estagiando, que já trabalham em algum lugar. Esse professor entra como potencial orientador e até um respaldo para te ajudar, né? Em termos de autoridade, digamos assim, de confiabilidade. E com esse teu amigo que já trabalha nessa empresa, já estagia nessa empresa, vai lá e tenta furar essa possibilidade. De repente, até pedir a ajuda do professor para ele escrever uma carta, ou ele mandar um texto, ou fazer uma reunião, até via internet, 5, 10, 15, 20 minutinhos, com algum gerente lá, o gerente da obra, o diretor da obra, o diretor da empresa, e com ele. De repente até o professor vai gostar dessa ideia de você conectar os dois, tá certo? Então isso vai facilitar para você convencer do outro lado a abrir, e vai facilitar para convencer do lado do professor a lhe orientar, tá certo? Compartilha, de repente o professor está atrás de uma oportunidade dessa, não se surpreenda com isso. Pode ser que ele esteja até atrás de fazer esse contato, tá joia? Então, faltou conhecimento para controlar a execução do cronograma? Vamos focar isso na prática, encontra conteúdos e um orientador para te ajudar, trabalha do outro lado para conseguir a empresa e começa a realizar apontamento, recebimento de serviço, controle de medição, controle de qualidade e assim por diante, tá? Agora, além do controle, existe a análise do desempenho, né? E de repente você não domina as técnicas de analisar o desempenho, né? Agora sim, você analisar o desempenho da obra, aí realmente exige mais conhecimento do que simplesmente estar andando na obra e fazendo apontamentos, vendo o que está certo, o que está errado, o que já foi feito, o que não foi feito, quais foram as equipes que fizeram, né? Que isso é parte do controle. A parte seguinte, análise de desempenho, tem que ter mais conteúdo. Aí realmente, para você vencer essa limitação, digamos assim, essa situação de não dominar, né? Quase não sai, vou dizer de novo. Não dominar técnicas para analisar o desempenho da obra, aí você tem que ir, meu amigo, minha amiga, realmente você precisa sentar e estudar. Você tem que conhecer as técnicas, aí não tem jeito, né? Então aí, de novo, volta. Tem conteúdos pontuais na internet, tem aí na nossa, como é que chama? Nosso canal do YouTube, tá certo? E nós temos treinamentos disponibilizados para você, para você poder analisar, né? Então, se você for atrás disso, né? Juntando, eu vou até pegar aqui esse caso, né? Dominar técnicas de análise de desempenho, controle de obras, ferramenta de planejamento, que inclusive é utilizada internacionalmente,
caminho crítico, linha de balanço, tá? Tudo isso está empacotado no nosso master, que a gente está deixando o link aqui para você poder entrar no grupo do WhatsApp, que vai passar informações e vai dar uma condição especial agora no comecinho de novembro. Mas você precisa realmente parar para estudar, aí não tem jeito. Outras coisas que você pode estudar, outras coisas que você pode estudar também são artigos, monografias, dissertações, teses, e aí você tem como pesquisar isso na internet, né? Os nossos alunos de vez em quando pedem, aí eu mando minha dissertação de mestrado, mando tese de doutorado que eu usei para minha dissertação de mestrado, artigos que eu orientei, monografias que eu orientei de alunos de graduação, etc., ou que eu pesquisei e encontrei, tá certo? Mas, veja bem, para dominar técnicas que permitem analisar o desempenho da obra e tomar decisão para reduzir o prazo, garantir o prazo, reduzir o custo, garantir o orçamento, você precisa procurar cursos práticos que apresentam essas técnicas, né? O nosso Master é um, deve ter outros por aí, você pode procurar, mas, o curso tem que ser muito prático, ele tem que estar embasado nas técnicas, no conhecimento para você entender, mas ele tem que ser prático para você exercitar em casos reais, tá joia? Então, não esqueça disso. Sexta dificuldade que o pessoal traz, e essa daí eu queria aproveitar e fazer uma sugestão especial para você, assim, é a dificuldade de ainda não ser conhecido ou ainda não ser reconhecido pelo mercado, tá certo? Bem, se você não é conhecido, né, eu não sou conhecido como um engenheiro de obras, eu sou conhecido como um engenheiro de sala técnica, um engenheiro de planejamento, engenheiro de custos, né, engenheiro de orçamentos. Então, presta atenção. Você precisa começar, obviamente, pegando o que eu já falei para trás, né, para você pegar conteúdos e experiências. Agora, nesse momento, você precisa, estando com conteúdos e experiências, não precisa nem ter pegue todo o conteúdo, nem toda a experiência, porque isso não existe. Você já começou, né, você já está, de repente, já começou já fez um curso gratuito lá da corrente crítica, do caminho crítico que eu comentei aí, que está aí ligado. Você, sei lá, já fez aquele curso nosso linha de balanço ou fez algum outro, né? Você já pegou algum material para ler, dissertações, monografia, etc. Já está pegando conteúdo, está conseguindo furar opções no mercado aí para estagiar, fazer um trabalho lá. Aí você tem que começar a criar essa sua autoridade, né? Seu reconhecimento. Mesmo, eu vou até colocar uma coisa importante, mesmo que você ainda não tenha terminado de fazer cursos, ainda não tenha conseguido uma vaga, mesmo assim você pode começar a construir essa sua referência. Você precisa tomar pé disso e precisa começar. E pode começar hoje. Terminado aqui o nosso bate-papo, né, lá da sala virtual, você pode começar hoje. Como? Como, Alex? Assim, você precisa começar a usar profissionalmente o Facebook, Instagram e LinkedIn. No mínimo LinkedIn. Mas assim, você tem Facebook, nada impede de você criar uma página no Facebook onde você coloca conteúdos que não precisam nem ser seu, mas são referenciados ao assunto de planejamento, ao assunto de orçamento, assunto da construção civil, entendeu? A mesma coisa no LinkedIn ou no Instagram. Você tem o seu Instagram particular? Tudo bem. Pense aí em criar um canal, né, um outro Instagram, para você colocar esse tipo de conteúdo, que não precisa ser necessariamente gerado por você. Você pode estar repostando. Obviamente você reposta, se quiser ou não, comenta, entendeu? E no LinkedIn a mesma coisa. Crie o seu perfil no LinkedIn, né? De repente, se vocês quiserem, a gente pode marcar um outro encontro depois, só para conversar sobre o LinkedIn, porque o LinkedIn eu acho que vale a pena conversar à parte, né? Então, até para você ter uma ideia, deixa eu te mostrar aqui essa página, tá? Ó, essa página aqui eu chamo de Engenharia 4.0. É uma página no Facebook que eu tenho, onde eu simplesmente às vezes recebo uma notícia e coloco lá. Então, por exemplo, empresa que oferece machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, para contribuir com engenharia de segurança lá no trabalho das obras. A Tesla começa a produzir em larga escala telhas que geram energia solar. Ó. Se a gente for descer, tem várias outras coisas. Ó. Pallets feitos com casca de coco. Professor da USP desenvolve asfalto que absorve água da chuva. E por aí vai. Tem vários conteúdos. Por que isso, Alex? Por vários motivos. Ó. Você
consegue guardar informações. Essa página você deixa pública, né? Deixa eu até te mostrar essa outra, que é a nossa da Pleno, né? Essa página você deixa pública, as pessoas vão vendo, você vai repostando, pode repostar até conteúdos nossos, você pode pegar vídeos nossos que estão no YouTube e coloca na tua página, você pode pegar links e informações que a gente colocou no Instagram e coloca na tua página, cria essa página profissional. E eu não estou falando só para colocar coisa nossa não, coloca coisas diversas, ó. Com o tempo você começa a criar um grupo de pessoas que estão conectadas a você com foco profissional. Por exemplo, aqui a gente tem 44.437, então, é claro que eu não estou dizendo que você vai chegar daqui para amanhã em 40 mil contatos, não é isso, né? Claro que não. A mesma coisa é criar o seu LinkedIn, tá certo? Então você precisa criar um LinkedIn profissional seu, para que você possa colocar lá o que é que você estudou, o que é que você vem fazendo. Aí você aproveita e posta conteúdos também, né? Existem algumas questões que precisam ser resolvidas e que você pode trabalhar para potenciar mais sua visibilidade no LinkedIn. Por exemplo, aqui deixa eu dar uma aumentada aqui no Zoom. Aqui nesse meu LinkedIn, a gente tem uma marcação que ele dá, né, para aquele perfil. E no meu caso, ele está colocando aí, ó, um perfil que ele chama de campeão, porque atendeu requisitos tais, né? Então aí eu tenho o meu LinkedIn, como você está vendo, as coisas que eu andei fazendo, que 160 pessoas viram meu perfil, que não sei o que mais lá, ó, o perfil é campeão, as minhas últimas atividades, e por aí vai, tá certo? E você tem também, como eu falei, mesmo que você tenha o seu Instagram, essa foi ótima, né? Mesmo que você tenha o seu Instagram pessoal, crie o seu profissional e coloque notícias suas, compartilhe, né? Paz, o Instagram é ótimo, por quê? Porque você pode ir no site de uma construtora, no Instagram procure o Instagram das construtoras, dos grupos empresariais que fazem sentido, de repente você trabalhar lá o que você queira, vê as publicações dele, compartilha, curte, referencia no teu stories e tal, porque aí você começa a fazer contatos de uma maneira muito fácil, entendeu? Então, pessoal, usa aí as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn de uma forma mais profissional. Você vai começar a criar condições e situações de ser contatado, né? Aliás, ó, por exemplo, eu recentemente recebi contato de uma coordenadora de uma universidade pedindo para participar de um evento que eles têm, porque eles viram aquela minha página da Engenharia 4.0, que tinha muitas coisas sobre novidades, para a gente conversar exatamente com os estudantes de engenharia sobre essas novas tendências, tecnologia, novas possibilidades que estão se abrindo no mercado. Tá certo? Beleza. Além disso, para ser conhecido no mercado, procure associações e grupos profissionais. Por exemplo, há mais de uma década, bem mais de uma década, né, vai fazer 20 anos, eu faço parte do PMI, Project Management Institute. Eu sou cofundador do capítulo local da cidade, da região que eu moro, ex-diretor, ex-presidente, mas isso é detalhe. O importante é que eu continuo sendo filiado. E aí eu continuo em contatos, né? Converso com o pessoal, vou em eventos, tenho acesso a um conteúdo gigantesco por ser filiado, né? Eu não estou necessariamente lhe sugerindo se filiar, não, ao PMI, né, ao PMI, assim como existe a AACE, né, que é a Associação Internacional também de Engenharia de Custo. Mas é interessante que você saiba que existe e dê uma olhadinha lá, principalmente porque se você for estudante, você tem condições especiais para se filiar. Se não for o momento, você pode pelo menos acompanhar e trocar, da mesma forma que o Instagram, LinkedIn e tal, trocar contatos, entendeu? Vale a pena. Ou seja, não é difícil ser conhecido. Você precisa circular presencialmente, como agora está um pouco mais difícil, você circula onlinemente, tá certo? E esse do online, cara, mexe, né? Minha jovem, mexe. Você talvez movimente muito bem o seu Instagram pessoalmente, pois você já tem todo o conhecimento necessário para movimentar o seu Instagram agora numa conta profissional, tá certo? E sétimo ponto que o pessoal coloca muito para mim é o seguinte: Alex, mas está faltando dinheiro para obter os conhecimentos, para fazer eu crescer na minha carreira, para ter essa carreira de sucesso que você fala aí. Se você está me ouvindo desde o começo, né, desse nosso encontro, você já ouviu várias coisas que delas não depende de dinheiro para você obter esses conhecimentos, ou que um investimento muito baixo, né, que tem links que eu estou deixando aqui.
você precisa, na verdade, criar um plano para, ao mesmo tempo, ir juntando esses conteúdos, abrindo as portas para você de uma forma planejada dentro do objetivo que você tem, certo? Para você fazer isso, né? Não é uma coisa do outro mundo, é uma questão de planejamento, só que agora é planejamento profissional, tá certo? E aí eu tenho uma sugestão para você, que é o seguinte: nós, tendo visto todas essas dificuldades, que às vezes o pessoal pega o conteúdo, não sei o que, aí eu não sei para onde eu vou, né? É como se começasse a correr uma maratona que não sabe para onde é que é a linha de chegada. O que adiantou tu correr bem se tu não sabia qual era a linha de chegada, tu foi pro lado errado, né? Então, a gente tem percebido essa situação em algumas pessoas que estão conosco como alunos, ou outros que conversam conosco, mesmo não sendo nossos alunos. Nós temos o maior prazer, eu gosto muito de conversar com todos vocês, né? Eu, obviamente, tenho as minhas limitações de tempo, como todo mundo tem, mas gosto demais. E aí, ao longo dos últimos anos, eu criei uma ferramenta chamada Mapa de Desenvolvimento de Carreira, tá certo? O Mapa de Desenvolvimento de Carreira, ele foi montado exatamente para você conseguir construir, camada por camada, o seu plano para poder trilhar, né, a partir de um cronograma montado de um plano de ações. Então, você mapeia aquilo que você precisa para ter sucesso, constrói um plano de ação, né, lista todas as ações, e a partir dele monta um cronograma. Com isso, você vai conseguir desenvolver tudo que a gente conversou até agora, usar muito a internet para expandir os seus horizontes, inclusive para fora do Brasil, como são os casos que eu citei, nem citei todos, né? A gente tem hoje ex-aluna que está na França, em uns projetos de engenharia, projeto de engenharia top do mundo, né? E ela definiu essa meta, construiu, elaborou esse mapa mental, né? Esse mapa do desenvolvimento, montou o seu plano de ação, o seu cronograma e saiu trabalhando nele. Então, dá certo, funciona. E aí eu tenho uma notícia muito boa também para você, que se quiser agora partir para isso, estou deixando também aqui o link de um treinamento com um investimento baixíssimo, exatamente porque eu quero que muita gente tenha acesso. Alex, tem uma pessoa que comentou comigo, quando eu estava pensando em disponibilizar isso até gratuitamente. Aí uma pessoa que trabalha também, também não, né? Ela que trabalha na área de carreira e tal, etc. Ela disse o seguinte: Alex, não faça isso. Dê o menor valor possível para o pessoal investir, mas deixe eles investirem. Porque assim, se receber de graça, eles mesmos não vão dar o valor para aquilo que eles precisam desenvolver. Olhando assim para ela, o primeiro passo para virar a mesa, para essa virada de mesa que você está falando na vida desses estudantes ou da vida desses profissionais, é ele pegar e tirar 20, 30, 40 reais, ou seja, coisa, um valor baixíssimo, 20, 30, 40, 50 reais, sei lá, e um valor baixo e botar aqui, eu vou fazer, né? Porque aquilo serve até psicologicamente para ele, e é um investimento irrisório, mas que, digamos, cria mentalmente uma atitude mais forte. Digamos, tudo bem, aí tem que ouvir os especialistas, né? É para isso que nós estamos aqui, para ouvir os especialistas. Então, estou deixando o link aqui para você poder construir esse seu mapa de carreira, e aí a participar até depois de encontros que nós vamos ter como esses, só discutindo esses pontos, com as salas também virtuais, eventualmente você até apresenta o seu mapa de carreira, mas não esquece, estou deixando aqui para você links para te ajudar a vencer essas 7 dificuldades, inclusive o link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, que vai trazer uma condição especialíssima daqui a pouquinho, em novembro, para você pegar o curso top e a partir daí usufruir de todos os benefícios da mentoria que tem no curso Master, de todos os diversos exemplos reais, vários arquivos para você exercitar, tá? Então, revisando, se você tem algumas dificuldades como falta de experiência, não dominar técnicas de planejamento como caminho crítico e linha de balanço, ou não dominar software de planejamento, ou tem falta de conhecimentos para controlar a execução da obra, ou falta de conhecimentos para dominar análises de desempenho e tomada de decisão, ou ainda
tem a dificuldade de não ser conhecido ou reconhecido pelo mercado. E finalmente, falta de dinheiro, está aqui embaixo os links, e eu vou colocar também agora o link da nossa sala virtual para a gente conversar um pouco mais, ver um caso específico seu, trocar alguma ideia. Você aproveita e diz para mim, se quiser comentar aí também, colocar nos comentários também, o que é que você achou dessas dicas, né? Se você vive alguma dessas dificuldades, se essas dicas vão lhe ajudar em uma ou mais desses pontos, tá certo? Aproveita aí o link, eu te encontro lá, estou indo lá para a sala virtual, eu vou religar o vídeo agora porque está bloqueado lá na sala virtual. Aí pode ir entrando que a gente começa a conversar por lá, tá joia? Grande abraço, bom fim de semana para você e eu desejo muito sucesso na sua carreira. E ó, aproveita os links que estão aqui, não perde nenhum. Sinceramente, se eu fosse você, passaria por todos, em especial o do nosso grupo do WhatsApp, para você não perder essa condição que nós estamos batalhando aqui para encontrar uma condição especialíssima para você poder participar desse grande curso, modéstia à parte, que é o Master em Planejamento e Controle de Obras. Tá legal? Vamos lá para a sala virtual. Grande abraço!